Como vocês estão, meninas? Sejam todas muito bem-vindas ao nosso encontro de terças-feiras, a nossa conversa de mulheres, aqui pelo Instagram, às terças-feiras, às 19 horas. É um prazer muito grande estar com vocês. Me alegra muito o meu coração ter esse espaço, esse momento aqui com vocês. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade e também por vocês estarem aqui assistindo, acompanhando o meu trabalho. Agradecer a minha família, as amigas, colegas de trabalho, também em especial as minhas mentorandas que acompanham, que estão de alguma forma acompanhando o meu trabalho, sendo assistida. Sou muito feliz por vocês. O meu trabalho só tem sentido com vocês. Então eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. E à medida que forem chegando, vão dando um alô, vão dizendo de onde são, que cidade que está. Já temos aqui a Cassiana. Seja muito bem-vinda, querida, aqui na nossa conversa de mulheres. Nós vamos estar agora convidando nossas amigas, né? Então, se você está aqui, convide uma amiga para poder assistir esse nosso bate-papo, trocar experiências, tá? Esse aqui é um espaço de diálogo, de troca, um bate-papo bem informal, tá? Que a gente vem sempre conversar sobre algum assunto relacionado à nossa vida de mulheres, ao nosso dia a dia. Então, vocês são muito bem-vindas e assim, né, como a gente faz todas as terças, eu também vou estar encaminhando o aviãozinho, tá? Para as amigas que estão online, para que elas também possam vir para esse nosso bate-papo. E gostaria que vocês também fizessem isso, né? Convidasse aquelas pessoas que você tem um apreço, que você sabe que vai se alegrar com essas conversas, né? Com esse nosso bate-papo aqui. Então, feito isso, vamos ao nosso assunto de hoje, que é sobre a tristeza. Como que a tristeza, ela impacta no nosso desenvolvimento? Na verdade, a tristeza, ela atrapalha o nosso desenvolvimento. Tem uma pessoa aqui, Márcio. Se quiser dizer de onde vocês são, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. E nós estamos, então, falando sobre a tristeza. Nós já falamos sobre a alegria, né? A importância de termos alegria na nossa vida. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão da tristeza atrapalhando o nosso desenvolvimento. O nosso desenvolvimento como pessoa, o nosso desenvolvimento no nosso trabalho, nas relações familiares, nas relações de amizade. Porque nesse trabalho que eu tenho feito com mulheres há mais de 30 anos, né, como assistente social, como mentora, né, atendendo mulheres e famílias, uma das maiores demandas é o estado depressivo que se encontra a maioria das mulheres. Sabe? E é uma tendência, né, mundial, não só aqui no Brasil, não só aqui em Campo Grande, né, mas é algo que a gente tem observado e notado que as pessoas têm entrado nesse processo de depressão e é uma situação difícil de você reagir e tocar sua vida como antes. Infelizmente, a maioria das pessoas entram nesse processo e aí, às vezes, depende de uma medicação, depende de um esforço muito grande, né? E às vezes até ajuda da família mesmo, é muito importante que os familiares comecem a entender esse processo, né? Da tristeza, da melancolia que a pessoa se encontra. Porque o que era, a princípio, uma simples tristeza pode se transformar em algo mais grave, né, que a gente chama de patológico, no sentido de um adoecimento mental.
E quando chega nesse nível, o tratamento é muito mais demorado. A medicação às vezes precisa ser mais forte. O processo de rompimento com esse ciclo, ele é muito mais demorado. Então, esse meu trabalho aqui de prevenção, de orientação que eu tenho feito com vocês, através das lives, através das minhas mentorias, é exatamente na prevenção de algo dessa natureza, sabe? Essa tristeza é atingir um nível de desistência, um nível da pessoa não ter mais sentido com a sua vida a partir desse entristecimento, desse jeito de viver sem muito sentido. Então, eu sempre tenho trazido esses temas aqui. A gente já falou especificamente sobre depressão, mas hoje eu queria aprofundar um pouco nisso. Como que isso impacta no nosso desenvolvimento? Eu tenho visto mulheres que às vezes assim não conseguem nem ter ânimo de buscar um emprego ou de cuidar, né? Ter um autocuidado dela mesma para com a sua saúde, para com o seu emocional, para com o seu cuidado mesmo, né? De não, como a gente já falou, não o culto à beleza, mas de alguma forma assim um cuidado mínimo, né? Com as unhas, com o cabelo, com a higiene, né? Porque o estado depressivo, muitas vezes, ele leva a pessoa a nem querer tomar banho, a não querer sair da cama, a não ter prazer de ir na esquina, no supermercado. Ela já pensa, fala, não, né? Como diz os adolescentes, é muito trampo, no sentido de é muito trabalho, é muita coisa, eu vou ficar aqui quietinha no meu canto, eu não quero ver ninguém. E isso tem afetado muito, né, o processo de trabalho. Às vezes as pessoas precisam até se afastar do trabalho. Outras, elas têm uma questão assim, ó, de ficar, de não ter um entrosamento com as pessoas do local de trabalho ou com os membros da família. Então ela acaba, nesse entristecimento, ela acaba se afastando, tendo um convívio social muito restrito, sabe? E é algo que vai afetando cada vez mais. Às vezes no começo a pessoa nem compreende que isso é um estado depressivo, sabe? Que ele tá, né? Ela tá ficando adoecida. Ele simplesmente acha que é uma tristeza, que vai passar. E realmente, né? Às vezes é só uma fase que você tá passando e você consegue tirar de letra. Mas o que eu tenho visto, infelizmente, é um processo de declínio desse processo de tristeza. E essa tristeza tomando proporções, sabe, cada vez maiores, né, dentro dessa pessoa, nas emoções dessa pessoa, e que vai afetar diretamente a sua vida funcional, sabe? A Elaine, olá querida, seja bem-vinda. Então, a tristeza, ela afeta essa vida social, essa vida relacional, a nossa vida espiritual. Então, ela vem afetando todas as áreas da nossa vida. O relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos, né? Principalmente quando os filhos ainda pequenos ou adolescentes, né? Que convive com a mãe entristecida, isso é uma perda muito grande, né? Porque às vezes as crianças vêm toda animada, ai mãe, vamos fazer tal coisa, mãe, né? Vamos brincar disso, vamos em tal lugar, vamos no parquinho. Mas essa pessoa, ela tá tão entristecida que ela não tem prazer. E ela não vê brilho nas coisas, sabe? Parece que tudo tá muito obscuro na vida dela. E eu tenho falado bastante sobre isso, sabe? Porque à medida que a pessoa compreende que ela está nesse processo de tristeza e de depressão, ela precisa procurar ajuda. Muitas vezes sozinho é difícil da gente conseguir sair desse nível, desse estágio. E quando a gente procura ajuda, como a gente começa a buscar um conhecimento sobre
o nosso funcionamento, o porquê daquela tristeza, o porquê daquela angústia, nós vamos começando a nos conhecer melhor. Nos conhecer e compreender a nossa dinâmica. Para que isso não afete as nossas relações, que não afete o nosso trabalho, porque senão a gente acaba tendo muitas consequências com isso, né? Como eu já disse, o afastamento, depois um segundo plano, né? O desejo de não trabalhar, ou então estremecer as relações entre chefe, entre colega de trabalho, e isso vai trazer muito, assim, rompimento ou até mesmo um estrangulamento do seu sistema emocional, sabe? E isso traz consequências financeiras, traz perdas incríveis, né? De familiares, como eu já disse, quando a pessoa se afasta, né? Ai, muita gente entrando aqui. A Sônia, a Rita de Casa, seja bem-vinda, a Márcia. Ai, muito bem, meninas. Muito obrigada por estarem aqui. Fico muito feliz com a presença de vocês. Tá? A Elaine, a Márcia. Ah, muito obrigada, meninas. Estamos aqui conversando sobre o processo de tristeza. Como que a tristeza, ela afeta o nosso desenvolvimento. E nessa nova fase, nesse novo recomeçar que nós estamos passando como seres humanos após a pandemia, exige muito um desenvolvimento, um avançar das pessoas frente às adversidades da vida. E se a gente está nesse processo de tristeza, a gente não consegue muito ver as perspectivas, sabe? E no momento de crise, né, financeira, de crise de reinventar novas profissões, novas opções de renda, exige-se, né, que você esteja antenado com as novidades, que você perceba o movimento, né, financeiro, econômico, digital, né, todas essas novidades que é exigido de nós, né, nesse novo modelo, nessa reestruturação, mais do que nunca está sendo exigido posturas pessoais, profissionais, um amadurecimento emocional que às vezes essa pessoa que está nesse nível de tristeza, de depressão, ela às vezes não consegue perceber esse movimento tão rápido e tão acelerado que nós estamos vivendo hoje. Então, por isso que eu estou fazendo esse alerta, né, para vocês, porque se você está ou se conhece alguém que está vivendo esse processo de tristeza, é momento de buscar ajuda, de acordar, né, desse estágio que você está, para que você comece a enfrentar, sabe, essas adversidades e comece a ter noção do que vem pela frente, das exigências que está sendo postas para nós como seres humanos, sabe? Mesmo nas relações, né? As relações com o filho adolescente, nas relações, seu filho casou, tem a nora, tem os netos, sabe? Então são demandas diferentes que às vezes você não estava acostumado a viver e que no processo natural da vida vai sendo exigido mais, né? Essa sabedoria, essa tranquilidade, esse equilíbrio, entre aspas, né? Um equilíbrio mais emocional, mais amadurecido no sentido do enfrentamento desses desafios, né? Nós não podemos ter uma atitude imatura frente a esses desafios, ou mesmo assim de desconhecimento total frente a essas novas realidades que ao longo do tempo a gente vai tendo que viver, né? Então nós estamos num constante desenvolvimento, né, em todas as áreas. E às vezes a gente não percebe muito, a gente vai ficando desatualizada com relação a essa postura, né, mais amadurecida. E quando você tem
né? O contrário da tristeza, que você tem uma alegria, que você tem uma iniciativa, que você é proativa frente a esses desafios, o seu desenvolvimento ele é muito mais rápido, né? E isso a gente já falou aqui também, que contagia as pessoas que estão do seu lado. Porque na medida que você tá, né, descobrindo novas coisas, você foi atrás, você está estudando, você está buscando conhecimento, isso as pessoas que estão no seu entorno também vão falar, puxa, eu não tinha pensado nisso. Ah, eu também vou buscar isso. Ah, tem essa opção. Entende? Então é muito interessante que a gente comece a compreender essa dinâmica, né, que nos rodeia, não no sentido da ansiedade, né? Na ansiedade pelo futuro, naquela coisa desenfreada e desequilibrada também, né? A Benícia chegando aqui. Oi, querida, tudo bem? Você estava sumida por aqui. Seja muito bem-vinda. Benícia é do interior aqui do Mato Grosso do Sul. Morava em Campo Grande, foi embora. Saudades de você, querida. Então, é isso que eu trago, sabe? A importância de nós estarmos antenada a esse desenvolvimento. Né? E são desenvolvimentos que exigem que a gente esteja, sabe, crescendo, multiplicando ideias, multiplicando conhecimento. E principalmente para nós mulheres, eu tenho dito também várias vezes sobre isso, porque a gente é meio educadora, né? Meio não, totalmente educadora. Fala, Ilma, mas eu não sou professora. Você vem falar que eu sou educadora? Mas sim. À medida que a gente se relaciona com os nossos filhos, com o nosso esposo, companheiro, né? A gente acaba, de alguma forma, ensinando e aprendendo. Né? Nessa nossa dinâmica de seres humanos, a gente está num processo eterno de ensinar e também receber, aprender. Né? Ensinar e aprender. Essa é a dinâmica. Então, assim, os 365 dias do ano, a gente ensina e a gente aprende. E às vezes a gente não se dá muito conta disso, né? Que eu estou ensinando de alguma forma com a minha atitude. Muitas vezes as pessoas vão tocando a vida assim de qualquer jeito. Ah, não, né? Como a gente costuma dizer no come, bebe e dorme, né? E acorda, e trabalha, e volta, e dorme, e no outro dia almoça, janta, tá, né? E acabou. E parece que o seu dia não tem muito sentido. Então, esse alerta que eu tenho trazido para vocês da importância da gente ficar antenado tanto com as nossas atitudes quanto aquelas que a gente acaba transmitindo, né? Seja na nossa família, seja no nosso convívio, sabe? Numa caixa de supermercado, você vai no açougue, né? E como que está sendo a sua postura, né? De acolhimento, a sua postura de esperar o seu momento de ser atendida, né? De esperar a fila, de ir no posto de gasolina e ter que aguardar. Porque a nossa vida hoje ela está num ritmo tão acelerado, né? Onde o ter ele está acima de todas as coisas, que às vezes a gente não para muito para olhar isso. Como que está sendo as nossas atitudes, como que eu estou me comportando frente a essas mudanças, né? Mudanças comportamentais, mudanças, né, de todas as ordens, né? Na dinâmica do trabalho, na dinâmica econômica, na dinâmica espiritual, todas as áreas. Como que a gente está enfrentando tudo isso? E que análise você consegue fazer da sua vida, da vida da sua família, de quem está próximo de você? Ou você simplesmente está deixando rolar e caindo nesse entristecimento, né? Porque na medida que você não consegue evoluir na sua perspectiva de futuro, de desenvolvimento, você acaba, sabe, parece que dando um passo atrás.
E aí você fica nessa tristeza, nessa falta de sentido. O seu trabalho é aquele mesmismo, né? Não tem um desafio, não tem um projeto novo. As suas amizades, né? Aquela coisa morninha, um aqui, outro ali. Mas eu costumo falar, já falei aqui outras vezes com vocês, a importância de todos os anos a gente ampliar o nosso número de amigos. Manter os que nós já temos, né, Cleo? Olha a Cleo aqui. Tudo bem, minha querida? Cleo, minha amiga de muitos anos e de muitas caminhadas, né, Cleo? E então é isso, manter esse vínculo de amizade que nos acrescenta, né? Como eu aprendo com as minhas amigas. Como é gratificante você ter esse momento de troca, esse momento de, sabe, de contar as alegrias, de contar também as dificuldades, mas como que você conseguiu sair daquela situação, né? Às vezes a gente tem esses momentos também, ai, mas me aconteceu isso, ai, foi ruim pra mim, ai, eu tive essa perda, mas, sabe, ao mesmo tempo você regozija com aquela pessoa de entender que ela passou aquele processo, mas que ela tá se desenvolvendo, ela tá conseguindo caminhar, apesar das dificuldades, sabe? Então essa troca ela é muito importante para que a gente consiga fortalecer a nossa alegria, fortalecer esse nosso entusiasmo, porque infelizmente as pessoas que são muito negativas, no sentido assim, ai, não vai dar certo, sabe aquele desânimo total de que ai, não dá certo, comigo não é assim, ah não, sabe, não acredita, né? Ah, não adianta eu pensar uma coisa nova, Ilma, porque sempre foi assim. Essa empresa sempre trabalhou desse jeito. Tudo bem, né? Toda instituição, ela tem os seus métodos, tem a sua forma de trabalhar. Mas quando a gente traz um ar novo, um recomeço, sabe, elementos que acrescenta, é muito gratificante. Hoje no meu trabalho nós estamos elaborando um projetinho pra gente fazer uma festa junina, né, do meu local de trabalho. Nossa, e assim, em meia hora nós pensamos uma coisa gigantesca, sabe? Que com certeza vai trazer muita alegria. Depois eu conto aqui pra vocês. Porque a gente tá acreditando que vai ser algo prazeroso, que vai agregar, que vai trazer serviços novos, que as pessoas vão se alegrar, vão se divertir, sabe? Não tá, é uma coisa simples, é um arraiar. Mas é algo que pra gente também traz um desafio, né? De querer inovar, de trazer algo diferenciado para as pessoas e também para nós, né, da equipe, no sentido de não ficar no mesmismo. Claro, né, dá um pouco de trabalho, e se a gente for pensar, ah, não, arrumar para a cabeça, porque vai ter mais serviço, porque, né, depois a gente tem que limpar tudo, arrumar tudo, mas olha, como é gratificante, sabe? A gente vê o brilho nos olhos da gente, pelo menos, tentar algo diferente, algo novo, algo que não foi feito. Isso é muito prazeroso. Muito, muito, muito. Sabe? E às vezes você pode falar, ai, mas é porque você é muito entusiasmada. Tudo bem, acho que eu sou um pouco mesmo. Mas isso acaba criando um hábito de a gente sempre estar desenvolvendo, sempre crescendo, sempre buscando novo, aprendendo, buscando exemplos exitosos, práticas exitosas. Porque às vezes você faz daquele jeito, mas existem técnicas muito mais ágeis. Entende? Então, quando você busca, né, no outro, nas relações, nas suas amizades, que seja num vídeo do YouTube que você busque. Entende? Essa criatividade, isso te dá um ânimo, né?
e vem trazer tanto para você que está criando, que está desenvolvendo, quanto para as pessoas que serão impactadas com o seu trabalho, com a sua atitude, sabe? Cada vez mais eu tenho acompanhado assim a importância de um trabalho voluntário. E todas as pessoas que fazem trabalho voluntário, elas falam, olha, é melhor para mim do que para a pessoa que está sendo beneficiada. E olha que para a pessoa é muita, sabe, é muita alegria você de repente receber algo que você está precisando, né? Tipo agora que é época de inverno, né? Você receber um cobertor, você ter um alimento, você ter um agasalho, né? Como isso é gratificante para quem recebe. Só que para quem dá, para quem faz essa ação e saber que às vezes, sabe, por uma hora da sua dedicação, várias famílias estão sendo beneficiadas, estão sendo de alguma forma aliviado a sua dor, o seu sofrimento. Algo que às vezes para você, né, não faria tanta diferença na sua vida, mas para aquela pessoa naquele momento ter um agasalho, ter um calçado, uma criança, um adolescente que pratica um esporte e não tem um tênis, por exemplo, sabe? E de repente ele conseguir isso, acho que é a maior vitória, ele não vai esquecer nunca mais, né? Mas para você que foi lá, que dedicou, né, um tempinho da sua dedicação, do seu amor ao próximo, com certeza isso fará muito bem para você. Muito bem mesmo. Então, meninas, vamos aí comentando. O que vocês estão achando desse assunto? Faz sentido para vocês? É assim que acontece ou tanto faz? Vamos levando do jeito que tá? Vocês se sentem desafiada por esse desenvolvimento pessoal, moral? Porque às vezes a gente também entra num processo de muita crítica, né? Esse mundo é muita corrupção, as pessoas são muito frias, né? O que há de ruim? E realmente, né? Existem pessoas que não estão muito preocupadas com o outro, só pensa nela, né? Entra por esse caminho realmente de corrupção ou de individualismo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Entende? Ainda que o mundo inteiro esteja com esse pensamento, mas eu sempre falo que aquilo que é princípio, aquilo que a gente traz de semente lá dos nossos pais, dos nossos avós, a gente precisa compartilhar isso adiante. E uma das minhas alegrias, assim, de poder estar no digital e poder alcançar mais pessoas, né? Eu tenho uma amiga também que ela tá no digital e a gente brinca, né? Olha, a gente já tá falando pros 4 cantos do mundo, né? Porque é isso mesmo. Hoje a gente, né, tem essa ferramenta que dá muita visibilidade, que alcança muitas pessoas, né? No sentido do aprendizado, de repente a pessoa nunca ter pensado nisso, sabe? O nosso objetivo é exatamente esse: levar as pessoas a terem uma reflexão sobre um desenvolvimento melhor, sobre uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, tanto para ela quanto para sua família, no seu trabalho, né? Na sua comunidade que você participa, como voluntário, na sua igreja. Como é importante quando as pessoas participam, quando as pessoas se doam para algo coletivo, né? As coisas acontecem mais rápido, as coisas têm um desenvolvimento melhor, sabe? Quanto mais pessoas contribuem, essa diversidade, né, de olhares, de auxílio, contribui muito para a vida das pessoas, para uma sociedade melhor, né? Porque às vezes até a gente verbaliza, né? Eu quero muito uma sociedade igualitária, uma sociedade mais justa.
Então, assim, no discurso, né, no ideal, todos nós sonhamos com isso, né? Só que para a gente atingir isso, precisa da nossa doação, precisa da nossa contribuição para que isso seja de fato uma realidade e uma verdade na nossa vida e que a gente consiga ver isso, né? Uma sociedade mais justa, né? Pessoas respeitando umas às outras, né? Os jovens respeitando os idosos sendo assistidos, as crianças sendo cuidadas, sendo protegidas. Em meio a tanta violência, em meio a tanta desordem, né, do ponto de vista assim das relações mesmo e da disfuncionalidade das famílias que hoje nós vemos, né? E por uma série de fatores, às vezes por um simples conhecimento, né? E daí que eu sempre falo dessa nossa responsabilidade como mulheres, né? Porque nós mulheres, a gente tem esse feeling e essa capacidade de compreensão e de sensibilidade para o funcionamento da nossa família, entende? Você percebe quando um filho tá triste, quando a coisa não tá dando muito certo no seu trabalho, para onde que a coisa tá indo. Todas nós mulheres, apesar, às vezes fala assim, Ilma, mas tem mulheres que não têm estudo, que não têm esclarecimento. Mas eu conheço muitas mulheres que, apesar da falta de estudo, né, de uma formação escolar, mas elas têm muita sabedoria. Aprendo muito com elas. Né? Como dizia meu avô, às vezes a pessoa não é letrada no sentido, né, de ter frequentado os bancos escolares, ter uma formação acadêmica, mas às vezes essa pessoa tem dentro dela valores, sentimentos muito amadurecidos, muita sabedoria, entende? E ela busca esse desenvolvimento, ainda que muito precário, ainda com condições mínimas, mas ela procura semear onde ela está, na família, com a vizinha, com a prima, com a comadre, por onde ela passa, ela semeia isso. Percebe esse desenvolvimento que eu falo para vocês? Agora, quando você tá nesse processo da tristeza, é difícil você enxergar essa possibilidade de desenvolvimento. Você acaba ficando nessa estagnação, meio que paralisado frente a tudo que está acontecendo. Então, o meu chamado hoje para vocês mulheres é exatamente isso. Busque ter alegria. Busque ser alegre em coisas simples. Ilma, mas eu não tenho muito motivo para estar alegre, não. Nossa, tô vivendo um momento difícil, tá faltando as coisas na minha casa. Eu imagino, né? Existem muitas famílias passando um momento de vulnerabilidade, né, socioeconômica, de falta de um teto, não tem, né, um transporte, alguma doença. Como assistente social, eu conheço muita realidade assim, sabe? Que as pessoas chegam, né, até mim com essa demanda de necessidades, de falta de, né? Falta. Mas em meio a tudo isso, né? Claro que às vezes a gente precisa, né, dessa informação, desse encaminhamento dessa pessoa para as políticas públicas, que a gente consiga, né, orientar, olha, mas tem essa opção, tem essa, né? E de alguma forma a gente vai conduzindo, vai encaminhando para que essa pessoa consiga, né, realizar um mínimo das necessidades dela. Mas o que eu chamo a atenção é que mesmo nesses momentos difíceis, quando você tem alegria no seu coração,
quando você se propõe a, apesar das dificuldades, né, eu buscar estar alegre, eu buscar manter o meu bom humor, isso facilita muito a nossa vida. Porque em meio às dificuldades, a gente sempre vai buscar uma forma de ainda ter forças para continuar, de ainda ter forças para ter um olhar diferenciado. Porque quando você consegue sorrir, quando você interage com outra pessoa, sabe, de uma forma mais leve, mais branda, isso abre portas, sabe? E te deixa mais feliz. E quando você está feliz, por mais que você está com uma carga difícil, uma adversidade naquele momento, mas aquilo passa de uma forma mais branda, mais leve. Porque toda dificuldade, ela passa. Uma hora vai passar. Por mais que a gente às vezes tá assim, né? Naquela tempestade, fala, ai não, agora eu não tô vendo saída. Não tem mais jeito. Mas eu quero, sabe, encorajá-las, eu quero trazer essa boa nova para vocês. De que tudo nessa vida passa. Então, assim, tanto nós temos os momentos alegres que também passam, né? E às vezes vem a tormenta e depois vem a alegria de novo, e daí vem tormenta e daí vem a alegria. Então, a gente vive nesse ritmo, né? De oscilações, né? De momentos alegres, de momentos tristes, das dores, das perdas, que fazem parte da vida, ok. Só que quando a gente tá nesse momento da adversidade, se a gente não mantém a nossa alegria, se a gente não mantém o nosso entusiasmo, parece que a dor, né, como a gente falou na live anterior, o sofrimento no sofrimento. Porque já é um sofrimento que você está vivendo. Só que se você ainda sofre pelo seu sofrimento, parece que aquilo fica mais pesado ainda. Então, ok, hoje eu tô sofrendo por isso. A perda de alguém, eu tô sofrendo por eu estar numa condição financeira precária, eu estou sofrendo porque eu estou muito vulnerável à minha saúde. Ok, são sofrimentos, né? Mas quando a gente consegue, em meio a esse sofrimento, manter o nosso ritmo de alegria, de acreditar, de esperança, sabe? Isso faz uma diferença. Faz toda a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Porque pensa, né? Eu acompanho muitas situações de famílias que algum membro da família está doente, está adoecido, está acamado. Só que se todo mundo lidar com a doença de uma forma muito triste, muito, nossa, que desespero, não tem jeito mais, não tem esperança, né? Tá com os dias contados. É uma coisa muito triste, realmente. Só que em meio a isso tudo, a gente precisa buscar aquele fio de esperança, sabe? E falar, poxa, ok, né? Ele tá desenganado, ele não tem muita perspectiva. Mas vamos poder viver esse tempo mais feliz? Com mais alegria? Sabe? Em comer algo que é prazeroso, em fazer algo, visitar alguém que a pessoa goste, trazer uma alegria. Tem uma mentoranda minha que ela estava num processo muito triste, sabe? De adoecimento, de provações, assim, do ponto de vista de as coisas não estarem acontecendo como ela gostaria que fosse. Ela ficou adoecida, ela precisou ficar internada. E num primeiro momento, ela não tinha muito motivo de estar feliz. Mas ontem eu tive uma ideia e levei ela para ela conhecer um projeto social, para que ela pudesse conhecer pessoas, de repente uma perspectiva de trabalho, ou mesmo de se encaixar, de manter novas relações, né?
Gente, e foi muito prazeroso que no momento de ir até esse local e dela conhecer as pessoas, dela conversar, ela voltou com um sorriso nos lábios. E eu pude dizer isso a ela. Eu falei, olha, eu ganhei o dia em ver você sorrindo de novo, né? Porque até no outro dia ela não tinha motivo algum de sorrir. Tamanha a situação em que ela está vivendo. Mas eu acredito que nessa perspectiva aí, dela conhecer outras coisas, dela ter outras oportunidades, e pelo sorriso que eu vi que ela, sabe, de alegria, de puxa, existe esperança, ela passou a acreditar que essa situação vai ser mudada. Ela está num processo de desenvolvimento. E muitas coisas boas vão acontecer na vida dela, com certeza. E isso, nossa, pra mim foi tudo. Eu falei, olha, eu ganhei o dia de ver você sorrindo. Porque era uma tristeza só, não tinha perspectiva, não, sabe? Tamanha quantidade de problemas, de situações, E uma pessoa extremamente jovem, com todo um futuro pela frente. Mas do ponto de vista da perspectiva, totalmente obscura. Então, na mentoria, eu trago essa possibilidade, essa perspectiva, sabe? Porque você sozinha, vivendo a situação da angústia, da tristeza, às vezes você não consegue olhar as possíveis portas, as potencialidades que você tem, sabe? Aquilo que talvez para você é uma dificuldade, mas num processo ela pode se tornar algo potencial que vai contribuir com o seu desenvolvimento. Ai, eu não tenho estudo, eu só sei fazer artesanato, eu sei costurar porque eu aprendi com a minha mãe. Ótimo, que legal, porque você faz algo com amor. Você faz algo de forma, sabe, assim, com dedicação, com amor pelo que você faz. E isso faz toda a diferença. Porque quando você está fazendo algo por obrigação, é muito ruim. Mas quando você faz algo que você tem prazer de fazer e faz o melhor que você pode, sabe? São trabalhos lindos. Trabalhos que não é só pelo valor, né? Ai, mãe, eu só sei fazer crochê. Mas o seu crochê, ele é tão perfeito. Ele passa tanta sensibilidade nas cores, no formato que você construiu, na peça que você criou, que é fantástico. Aí a pessoa que não sabe fazer crochê vai achar maravilhoso, lindo, porque é algo que ela não dá conta de fazer. Mas você, na sua simplicidade, você faz o melhor possível. Entende? Então, meninas, são essas ideias, né? Eu tenho divulgado aqui meu trabalho no Instagram todas as terças-feiras, nesse espaço de conversa com mulheres. Tenho também um canal no YouTube, então essas lives estão ficando gravadas, eu tenho colocado lá, tá? Então vocês podem divulgar, podem assistir a hora que quiser, né? Reassistir, porque a gente fala de muitos detalhes, de muita coisa. Esses dias uma mentoranda falou, Ilma, eu fui e voltei a live várias vezes para compreender e assimilar bem o que você estava falando. Porque às vezes a gente fala de uma forma meio rápida, né? Não dá para aprofundar muito no assunto. Mas eu trago a ideia, eu trago a reflexão para você. E se você quiser aprofundar, conte comigo, entre em contato. Nós podemos marcar um horário específico para você, sabe? Um atendimento especializado, personalizado, de acordo com a sua necessidade, para que a gente possa aprofundar e que a gente possa te acolher, te dar a mão para que você possa caminhar, se desenvolver e ser ainda mais feliz. Esse é o meu objetivo nesse trabalho, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, corre lá, tá?
dá uma olhadinha, deixa seu like lá, divulga, tá? Ó, mais pessoas entrando aqui. A Camila, oi querida, que bom tê-la aqui. Regiane, oi Regiane, Samara, muita gente nova por aqui. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por estarem aqui prestigiando o trabalho. Eu tô aqui fazendo uma reflexão sobre a questão da tristeza, né, que atrapalha o nosso desenvolvimento. Então essa live vai ficar gravada e também vou colocar lá no YouTube para que vocês possam curtir, compartilha pelo WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha da melhor forma que vocês puderem, para que mais pessoas comecem a refletir sobre isso. Abandonar esse processo de tristeza e esse caminho que só leva para a apatia e para uma possível depressão. Mas que você possa ser sacudida com essa reflexão e entender que existem outras perspectivas, que existem formas de você ser alegre, ser feliz e deixar a sua vida um pouco mais leve, apesar das dificuldades. Certo, meninas? Muito obrigada por estarem aqui. Divulguem aí. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa lá, tá? Escreva embaixo aí da live ou lá no YouTube. Pode passar um WhatsApp também. Lá no meu perfil tem o número do WhatsApp, se vocês acharem melhor. Tô sempre à disposição para trocarmos ideias, para acolher vocês. Alguma demanda que vocês tiverem aí que tá difícil de administrar sozinha, vem comigo. Eu vou poder te ajudar e você vai ver como a sua vida vai ser transformada. E para quem ainda não assistiu, eu recomendo, né, as outras lives que estão lá gravadas. E para você que está nesse processo de tristeza, veja aquela live da lagarta que passa pelo processo de chegar à borboleta. É fantástico esse processo na vida das mulheres. E como é impactante a mentoria na vida dessas pessoas. Eu tenho tido, assim, exemplos belíssimos de reorganização da pessoa que estava numa situação estagnada, triste, e hoje a pessoa está trabalhando, mudou de casa, reorganizou a sua vida, a sua dinâmica familiar, né? Tá mais animada no seu trabalho, tá com projetos novos. Isso é muito prazeroso. É isso que me faz continuar com vocês, continuar a aprofundar ainda mais, aprender ainda mais, para que a gente possa ter esses momentos de troca, esse momento de aprendizado aqui com vocês às terças-feiras. Tá bom, meus amores? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Terça-feira nós estaremos aqui novamente para o nosso bate-papo. Grande beijo.